Feito isso, depois que termina o carregamento, o caminhão sai cedo, às 6 horas da manhã ele começa a sair para fazer a distribuição. Um caminhão sai mais ou menos com 35, 40 entregas por dia, que é mais ou menos o número de visitas que um vendedor faz. Tá? Então, é um ciclo grande e que, apesar de eu falar muito de vendas e de entrega, existe todo o suporte disso aqui. Então, por exemplo, para o meu vendedor, ele ter toda a parte de palm top, de moto disponível, o que mais? Estrutura física mesmo para trabalhar, eu tenho toda a estrutura do administrativo por trás disso para dar suporte. Tem também toda a área de gente dando suporte, contratando as melhores pessoas, cuidando das pessoas lá dentro. Eu tenho toda uma inteligência de logística, gerente de distribuição, supervisor de armazém, coordenador de armazém, que me garante todo esse processo aqui. Então, para cada uma das etapas desse ciclo, a gente tem sempre pessoas envolvidas em cada uma delas, e a ideia é a gente buscar pessoas para participarem dentro do seu interesse, da necessidade da empresa, desse ciclo aqui. Passa mais um, por favor. Bom, e aí tem um negócio que eu queria já falar nesse momento, é que a Ambev era uma empresa muito interessante de se trabalhar. Como eu falei, eu comecei há 10 anos atrás lá como supervisor de vendas, e hoje eu sou gerente comercial, e para qualquer pessoa da empresa que você tenha hoje de um nível gerencial para cima, eu digo para vocês, 99% dessas pessoas, elas começaram na Ambev, ou como vendedor, ou como supervisor, no nível mais baixo. E elas vão se desenvolvendo, elas vão crescendo dentro da empresa, Sul, Estados Unidos, Europa Ocidental, Europa Oriental e por aí vai. Das 6, dos presidentes de zona que a gente fala, 5 são brasileiros, e dos 5 brasileiros, todos eles começaram como programa trainee da Ambev. Todos eles, sem exceção. Então, assim, é uma empresa que dá muita oportunidade para as pessoas. Só que a gente entende, a gente acredita que a melhor coisa que a gente tem para a nossa empresa é formar essas pessoas dentro da empresa, porque elas precisam conhecer todo esse processo que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, a minha formação é em estatística. Para chegar onde eu cheguei, eu não tive especificamente que aplicar todo o meu conhecimento estatístico. Utilizei mais quando eu era especialista de preço, na administração central, mas não necessariamente para chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que utilizar o meu conhecimento técnico de bacharel em estatística. Então, as oportunidades, elas aparecem na empresa, independente da sua formação, da sua formação acadêmica. Então, por isso que a gente, quando vai fazer uma palestra como essa, uma apresentação como essa, a gente gosta de atingir o maior público possível dentro das áreas de interesse de vocês. Então, por isso que não se prendam, poxa, mas eu estou me formando em administração, eu preciso estar focado em tudo aquilo que eu aprendi em administração. Eu estou fazendo logística, eu preciso entrar obrigatoriamente como logística. Não, você tem outras portas de entrada dentro da empresa e que lá dentro você pode traçar o seu caminho para você chegar onde você quer. Então, não necessariamente se você está fazendo um curso de marketing, você precisa começar como supervisor de marketing, por exemplo. Você pode entrar numa área paralela e logo depois você assumir uma posição de marketing. E por aí vai, estou dando alguns exemplos para você. Tá? Uma das coisas assim, importantes da Ambev, que eu já falei um pouquinho, é que a gente acredita que as pessoas formadas dentro da empresa são as melhores pessoas para tocar a empresa no futuro. Então, por isso que a gente investe tanto dentro. E para que essas pessoas elas estejam motivadas a continuar crescendo, a continuar se desenvolvendo, existe um negócio muito forte na Ambev que se chama reconhecimento. E esse reconhecimento ele vem desde encarreiramento até meritocracia, e a gente fala de remuneração variável, que é um negócio que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, falando um pouquinho da cultura Ambev, que é o que guia a Ambev a ser do jeito que é, e a procurar pessoas parecidas que tenham esse perfil na rua. É uma empresa que sonha grande, é uma empresa que começou lá embaixo, separada entre Brahma e Antártica, que se juntaram, depois foram lá e se uniram com a Interbrew na Bélgica, se tornaram a maior cervejaria do mundo, e que foram lá e compraram a Anheuser-Busch para se tornar ainda maior cervejaria do mundo. Então é uma empresa que vai crescendo, que se desenvolve, sonha muito grande. Para isso, é uma empresa que não abre mão de ser focada em resultados, ela sabe da sua
da sua importância em entregar os seus resultados para os seus acionistas. A empresa, ela só cresce porque recebe investimentos, e ela só recebe investimentos porque os seus acionistas sabem do foco em resultado, do compromisso em resultado que essa empresa tem. Para vocês terem uma ideia, esse ano que a gente teve, final de 2008, início de 2009, a gente fala muito de crise econômica, a gente fala muito de que o mercado financeiro global está um caos. A Ambev aumentou em 15% o seu investimento de marketing em relação ao ano passado. Investimento de mercado, a gente aumentou também 15%. Ou seja, a empresa está crescendo e ela entende que agora é o momento de continuar crescendo. Então, por isso, que é uma empresa que sonha grande e para suportar tudo isso, ela tem que entregar resultados. Tem uma outra coisa, que é uma empresa de donos, e aí quando a gente fala que é uma empresa de donos, é uma relação muito ao comportamento das pessoas. Por exemplo,